Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a correção da prova sobre calorimetria e na sequência tem a provinha de recuperação. Vamos lá? Primeira questão, qual a capacidade térmica de um objeto que ao receber 8.000 calorias tem sua temperatura elevada de 20 para 100 graus Celsius? Então nós queremos calcular a capacidade térmica, o C maiúsculo. Lembram o C minúsculo, calor específico, C maiúsculo, capacidade térmica. Nós temos a quantidade de energia que esse corpo está recebendo, que é 8.000 calorias. Então, a gente tem o valor do ΔQ. E temos a variação de temperatura. Ele vai aumentar de 20 para 100 graus Celsius. Então, temperatura inicial 20, temperatura final 100 graus Celsius. Para calcular a capacidade térmica, a gente tem que dividir a quantidade de energia pela variação de temperatura. Então, o primeiro passo aqui é calcular a variação de temperatura. Variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Como a minha temperatura final é 100 e a temperatura inicial é 20, 100 menos 20, e nós vamos ter uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Feito isso, calculada a variação de temperatura, agora ficou fácil, é só calcular a capacidade térmica. A capacidade térmica é igual à quantidade de calor recebida ou cedida dividido pela variação da temperatura. Então, nós vamos ter 8.000 calorias, que é a quantidade de energia que o corpo recebeu, dividido por 80. Aqui a gente pode simplificar, cortar 0 com 0, 800 dividido por 8, e a nossa capacidade térmica será de 100 calorias por grau Celsius. Primeira questão, respondida. Questão número 2. Qual é o calor específico de um corpo de massa igual a 450 gramas e capacidade térmica de 90 calorias por grau Celsius? Então, agora a gente quer saber calor específico, que é o Czinho minúsculo. E nós temos a massa em gramas, 450 gramas, e temos a capacidade térmica do corpo, que é de 90 calorias por grau Celsius. Então, C maiúsculo, 90 calorias por grau Celsius. Agora é fácil, para achar o calor específico, basta dividir a capacidade térmica pela massa. Então, o calor específico vai ser igual a 90 calorias por grau Celsius dividido por 450 gramas. 90 dividido por 450, 0,2 calorias por grama vezes grau Celsius. A diferença entre o calor específico e a capacidade térmica é a presença da grama, né? Então, aqui a gente tem por grama de substância. Capacidade térmica é só por grau Celsius. Fácil? Continuando, questão número 3. Na questão número 3, ele quer saber qual a capacidade térmica, então, de novo, a gente quer saber o valor do Czão, de um corpo de massa igual a 300 gramas. Então, temos a massa, isso aqui é um pouquinho diferente da questão número 1. E calor específico 0,20. Calorias por grama vezes grau Celsius. Então, nesse caso, a gente não vai usar aquela forma do C igual a ΔQ sobre ΔT, porque eu não tenho nem a quantidade de energia, nem a variação de temperatura. Mas eu tenho calor específico e a massa. Então, a gente vai partir do princípio que calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa. Como eu tenho calor específico, que é 0,20, e temos a massa, que é 300, para calcular a capacidade térmica, basta passar o 300 que está dividindo, multiplicando. Então, a capacidade térmica será igual a 0,20 vezes 300, ou 0,2, tá, gente? Esse zero aqui não vai influenciar. Que vai dar 60 calorias por grau Celsius, né? 2 vezes 300, 60 calorias por grau Celsius. Resolvida a questão. Então, número 3 não tem segredo, muito fácil. Questão número 4, a gente tem mais de uma maneira de resolver a questão número 4.
pessoal, é um enunciado com bastante dados, então tem 2 ou 3 maneiras diferentes de chegar na mesma resposta. Eu vou pela mais fácil. O motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma de suas peças aquecidas passando de 15 graus Celsius para 115 graus Celsius. Então, nós temos, primeiro passo, a variação de temperatura. De 15 graus Celsius para 115 graus Celsius. Sabendo que essa peça tem massa igual a 2.000 gramas, desculpem, então é 2 quilos, né? 2.000 gramas. E recebeu 4.000 calorias. Então, nós temos a quantidade de energia que ela está recebendo, 4.000 calorias. Assinale a alternativa que apresenta o valor da capacidade térmica da peça e do calor específico da substância que a constitui. Então, aqui nesse caso, a gente quer calcular calor específico e capacidade térmica. A sequência que ele pede é a capacidade térmica, depois o calor específico. Vou inverter aqui. A gente quer calcular a capacidade térmica e o calor específico. Se nós estamos fazendo a conta aqui na sequência, primeiro passo, calcular a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura vai ser 115 menos 15, variação de 100 graus Celsius. Calculei a variação de temperatura, fica fácil calcular a capacidade térmica. Capacidade térmica é igual à quantidade de energia dividido pela variação da temperatura. Então, a capacidade térmica será igual a 4.000 dividido por 100. Aqui é só a gente simplificar, cortar o zerinho, corta, que me importa. 40 dividido por 1, 40 calorias por grau Celsius, vai ser a capacidade térmica desse corpo. Calculei a capacidade térmica. Para calcular o calor específico, basta pegar esse valor e dividir pela massa. Então, o calor específico será igual a capacidade térmica dividida pela massa. Capacidade térmica é 40, a massa é 2.000, calor específico é 0, corta, 4 dividido por 200, 0,02, segundo a coluninha honesta da professora. Então, 0,02 calorias por grama vezes graus Celsius. A alternativa era a segunda alternativa para ser assinalada ali na provinha, certo? 40 calorias por grau Celsius e 0,02 calorias por grama vezes graus Celsius. Questão número 4, resolvida. Questão número 5. Uma barra de ouro de massa 100 gramas recebe 320 calorias e sua temperatura passa de 100 graus Celsius para 110 graus Celsius. Determine o calor específico do ouro. Então, a gente tem que calcular o calor específico. Essa é a pergunta. Queremos achar o valor do Czinho. Dados que nós temos: a massa da peça, que é feita de ouro, 100 gramas. Temos a quantidade de energia que está sendo absorvida, que é o ΔQ, que é igual a 320 calorias. E temos também a variação de temperatura. Ela vai de 100 para 110. Então, temperatura inicial, 100 graus Celsius. Temperatura final, 110 graus Celsius. A gente pode fazer o mesmo passo que a gente fez na questão número 4, calcular primeiro a capacidade térmica, depois o calor específico. Ou a gente pode usar a equação fundamental da calorimetria, que eu acho mais fácil. Então, nós vamos calcular, primeiro passo, a variação de temperatura, para depois calcular o calor específico. Então, são só duas contas. Por aqui é mais rápido. A variação de temperatura vai ser igual a 110 menos 100, que vai ser igual a 10 graus Celsius. Feito isso, a gente vai pegar a equação fundamental da calorimetria, que é a união da fórmula da capacidade térmica com a fórmula do calor específico. ΔQ, quantidade de energia, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. ΔQ é igual a M vezes C vezes ΔT. Como aqui é multiplicação,
tanto faz quem vai na frente e quem vai atrás, tá? Pode ser ΔQ igual a C vezes M vezes ΔT, ΔT vezes M vezes C. Então, a sequência aqui das três grandezas não interessa. O importante é que tem que ser massa, calor específico e variação de temperatura. Quantidade de energia nós temos, é 320. A massa é 100. O calor específico é o que nós queremos calcular, mas não temos. E a variação de temperatura é 10. Então, 320 vai ser igual. 100 vezes 10, 1000. Só acrescentar um zerinho, certo? Vezes o calor específico. Esse 1000 está multiplicando, então eu vou passar ele para o outro lado dividindo. 320 dividido por 1000 vai ser igual ao calor específico. O calor específico será igual a 0,32 calorias por grama vezes grau Celsius. Nada muito complicado, né? Facinho. Questão número 5 respondida. Questão número 6. Um bloco de chumbo de massa, cuja massa é 300 gramas. Então, nós temos a massa do bloco de chumbo, absorve calor e sua temperatura se eleva de 30 para 300 graus Celsius. Temperatura inicial 30, temperatura final 300 graus Celsius. Qual a quantidade de calor absorvida pelo bloco? Então, nesse caso, a gente quer achar o ΔQ. E ele deu um dado bastante importante. Dado calor específico do chumbo, Czinho do chumbo, PB, 0,03 calorias por grama vezes grau Celsius. 0,03 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, aqui é fácil. Basta que a gente calcule a variação de temperatura e depois a gente vai usar a equação fundamental da calorimetria para achar o ΔQ. Então, a variação de temperatura é fácil. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura vai ser igual a 300 menos 30, que vai dar 270 graus Celsius. Então, a variação de temperatura do corpo foi de 270 graus Celsius. Calculando agora a quantidade de calor. Delta, variação da quantidade de calor, vai ser a massa vezes calor específico, vezes a variação da temperatura. Então, nós vamos ter massa de 300, calor específico de 0,03, variação de temperatura 270. Então, 300 vezes 0,03 vezes 270 vai dar 2.430 calorias. E a número 6 está calculada. Nada muito complicado. Continuando, questão número 7, estamos nos aproximando do final. Sabe-se que o calor específico de um material vale 0,25 calorias por grama vezes grau Celsius. O primeiro dado que nós temos é o calor específico. 0,25 calorias por grama vezes grau Celsius. Um corpo de 500 gramas, massa, 500 gramas deste material, o valor específico é específico, né? Dependendo do material ele muda de valor, recebe 25.000 calorias. Aqui, igual a 25.000 calorias. Qual a elevação na temperatura deste corpo? Então, nós queremos calcular o ΔT. Podemos usar a equação fundamental da calorimetria para facilitar a nossa vida. ΔQ é igual a M vezes C vezes ΔT. Nós temos o ΔQ, que é 25.000. Temos a massa, que é 500, e temos o calor específico, que é 0,25. Queremos achar a variação de temperatura. 500 vezes 0,25 vai dar 125. Então, nós vamos ter 2.500 igual a 125 vezes ΔT. Esse 125 ele está multiplicando, então eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Vai ficar 25.000 dividido por 125. Então, meu ΔT será igual
a 200 graus Celsius, a 200 graus Celsius. Então, a temperatura desse corpo vai sofrer uma elevação de 200 graus Celsius. Questão número 8, também bem fácil. Calcule qual será a massa em gramas. Então, a gente já começa com a pergunta, quero saber qual vai ser o valor da massa em gramas de um bloco de carbono que sofre uma variação de temperatura de 400 graus Celsius. Então, cuidado que aqui ele não deu temperatura inicial e final, ele já deu direto a variação. Mais fácil, né? Não preciso me preocupar em calcular. Após absorver 3.600 calorias de energia. Temos a energia também. 3.600 calorias. Dado o calor específico do carbono, então Czinho do carbono, 0,12 calorias por grama vezes graus Celsius. Então aqui mais fácil também usar a fórmula da equação fundamental da calorimetria, ΔQ é igual a M vezes C vezes ΔT. E nós vamos ter 3.600 será igual a massa, nós não temos, então a gente vai deixar o M vezes 0,12 vezes 400. Então 3.600 será igual a M vezes, aqui vai dar 0, 0, 8, 4, 48. Vamos apagar aqui. 48 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 3.600 vai ser igual a M dividido por 48, que vai dar 75, se eu não me engano, 75 gramas. Essa será a massa desse corpo. Fácil, né? Reta final, última questão, questão número 9. Nós temos um diagrama de energia em que aparece a variação da temperatura em relação ao tempo. Então, cuidado que aqui não é quantidade de energia, é tempo, certo? Então, o diagrama de temperatura versus o tempo da figura, que é essa aqui, refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa, então nós temos a massa 100 gramas, recebe calor de uma fonte de potência constante à razão de 200 calorias por minuto. Então, aqui nós temos a quantidade de energia que o corpo absorve por minuto. 200 calorias por minuto. Primeira pergunta, primeira questão. Com base nessas informações, determine, letra A, quantidade de calor recebida pela barra nos 5 minutos iniciais. Então, queremos achar o ΔQ. Essa é fácil, né, pessoal? Nós vamos pegar a variação do tempo, segundo o gráfico vai de 0 a 5 minutos, e multiplicar pela razão, para calcular a quantidade de energia que o corpo vai receber. Então, vai ser a razão, quanto de energia ele recebe a cada minuto, vezes a variação do tempo, em minutos. Um detalhe importante é que as duas aqui têm que estar na mesma unidade de tempo. Se aqui tivesse segundos, eu teria que transformar esse minuto para segundo. Então, eu tenho que prestar atenção aqui nas unidades, tá? Elas têm que estar iguais. Quantidade de energia, então, será igual a 200 calorias por minuto, vezes 5 minutos. 2 vezes 5, 10. Minha quantidade de energia será de 1.000 calorias. 5 minutos. Então, em 5 minutos, esse corpo vai absorver 1.000 calorias. Letra A, respondi. A letra B, calor específico do metal. Então, a gente quer achar o valor do Czinho. Para isso, a gente vai precisar da variação de temperatura. Então, a gente vai observar aqui no gráfico. O gráfico ele começa no 10, então minha temperatura inicial é 10 graus Celsius. E eu termino no 50, minha temperatura final é 50 graus Celsius. Ok? Então, inicial 10, final 50. Primeiro passo é calcular a variação de temperatura. Aqui não precisa nem de calculadora, né? 50
50 menos 10, nós vamos ter uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Feito isso, calculei a variação de temperatura. Como eu tenho ΔQ, eu vou usar a equação fundamental da calorimetria. ΔQ igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, para achar o calor específico, para achar o Czinho, certo? Então agora é só jogar os valores. ΔQ a gente calculou na letra A, é 1000. A massa tem no enunciado da questão, é 100. Calor específico eu não tenho, eu quero achar, e a variação de temperatura é 40. Então nós vamos ter 1000 igual 100 vezes 40, 4000, vezes o C. Então aqui a gente multiplica. 4000 está multiplicando, passa dividindo. 1000 dividido por 4000, e eu vou achar o valor do calor específico, 0,25 calorias por grama vezes graus Celsius. E essa foi a prova que a gente fez. Não estava tão difícil assim, né, pessoal? Até que estava fácil. Então agora, quem quiser melhorar um pouquinho a nota, ou quem não conseguiu tirar os 6, é só fazer a prova de recuperação, ok? Tchau, até a próxima!